quero pregar nessa noite que as coisas são mais complicadas do que simples sim ou não. Eu gosto muito de quando eu estou com jovens, com juniores, adolescentes, porque eles têm muita sede de conhecer, de aprender, de saber e ter respostas. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar com eles, normalmente eles fazem uma chuva de perguntas. Mas o que é curioso dessa idade é que as perguntas normalmente são perguntas do tipo sim ou não. E eles querem uma resposta imediata. Né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Tem que responder. E eu procuro explicar para eles que o grande problema é que as coisas de Deus, normalmente, elas não são tão simples que podem ser respondidas com respostas do tipo sim ou não. Elas possuem uma maior complexidade. A vida cristã possui uma maior complexidade e as coisas não são tão simples como responder sim ou não. E a razão disto é que Deus deseja que nós nos aprofundemos na sua palavra e no nosso relacionamento com Ele. Então é exatamente por isso que cada pergunta que nós temos, cada dúvida que nós temos, Deus não vai responder com simplesmente sim ou não, porque estas coisas envolvem assuntos da vida, assuntos da eternidade, e como assuntos tão sérios, Deus não é simplista, Deus não simplificou as coisas para que fossem respondidas simplesmente com sim ou não. É exatamente por isso que você encontra uma curiosidade a respeito de Jesus e a respeito de Deus na Bíblia. É comum você encontrar nos evangelhos alguém se aproximar de Jesus com uma pergunta e Jesus responder com uma resposta que parece que não tem nada a ver com aquilo que eles estavam perguntando. Nada a ver. Por exemplo, os discípulos perguntam: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai ser o fim do mundo? E Jesus termina respondendo alguma coisa assim: aonde houver os abutres, aonde houver o corpo, houver o defunto, ali se ajuntarão os abutres. Os caras ficam: what? Será que Jesus tomou vinho demais na ceia dessa noite? O que aconteceu? Será que ele prestou atenção no que eu falei? Porque a resposta de Jesus, e muitas vezes, parece não ter nada a ver com a pergunta. E a razão disso é porque a pergunta está errada. Quando Jesus, na verdade, responde uma coisa que aparentemente é totalmente diferente do que se esperava como resposta, ele está não somente dando a resposta certa, mas está ao mesmo tempo corrigindo a pergunta. Está mostrando, vocês estão perguntando errado, vocês não entenderam direito como as coisas funcionam, e vocês estão sendo muito simplistas sobre a vida. A pergunta, por exemplo, dos apóstolos, a pergunta que não queria calar. Os apóstolos viveram nas últimas semanas da vida deles com Cristo uma verdadeira montanha-russa de emoções. Eles entram em Jerusalém com Jesus sendo aclamado pelo povo, estendendo palmas e mantos para o povo passar, e Jesus, montado num jumentinho, é aclamado, saudado com Hosana. Hosana ao rei, Hosana ao rei que haveria de vir, Hosana ao Senhor, seja bem-vindo. E os discípulos ali como ministros de Jesus, é lógico que eles tomaram parte daquela glória para eles, se acharam importantes, estufaram o peito, entraram em Jerusalém, pisaram nos mesmos mantos, pisaram nas mesmas palmas. Se Jesus é aclamado como rei em Jerusalém, nós seremos os 12 ministros. Mas então, logo em seguida, Jesus é preso, julgado e sentenciado,
Em questão de poucas horas, os discípulos estão esperando, alguma coisa vai acontecer, um anjo vai aparecer, Jesus finalmente vai revelar todo o seu poder, e nada daquilo acontece. De repente, o dia amanhece, eles veem Jesus carregando uma cruz pelas ruas de Jerusalém, saindo para fora dos muros, subindo o Monte Calvário, e de repente eles falam: é agora, tem que ser agora. O homem está quase morrendo, já perdeu sangue a noite toda, tem que ser agora que ele vai revelar quem ele é. E de repente Jesus diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. E fala: não é possível, o homem morreu. E aí os sonhos deles acabam. De quem achava que ia ser ministro um dia atrás, agora eles estão todos amedrontados. Se prenderam Jesus, a quem eles aclamaram rei um dia atrás, o que não farão conosco? Se escondem. Depois de 3 dias, bate na porta as mulheres afoitas, diz: abra, Pedro, abra, André, abra, Felipe. Que foi? Vieram já nos prender? Não, nós fomos lá para tentar cuidar do corpo de Jesus, fazer o cerimonial, e o corpo desapareceu. E nós encontramos um anjo que disse que ele ressuscitou, e depois encontramos o próprio Jesus, vivo outra vez. Os discípulos não ficam atônitos, não é possível. 2 deles, João e Pedro, saem correndo. A Bíblia diz que Pedro corria mais do que João, ou vice-versa, agora não lembro. Eu sei que um chegou primeiro, um chegou somente na entrada do sepulcro, olhou para dentro e foi o que bastou. A hora que ele viu as roupas de Jesus, ele entendeu o que tinha acontecido, mas Pedro entrou lá dentro, mexeu nas roupas. Cadê o homem? Cadê o corpo? Ficaram só as roupas, ficaram só as manchas do sangue, mas cadê o homem? Dali a pouco Jesus aparece para eles. Depois de 40 dias, Jesus já está de novo desaparecendo dos seus olhos, se despedindo no Monte da Ascensão, onde eles veem Jesus pela última vez com seus olhos físicos. Então, quando Jesus está partindo, eu imagino quando os pés de Jesus começam a levantar do chão, eles: espera aí, Jesus, só mais uma pergunta. E a pergunta do tipo sim ou não. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Dá uma data, Senhor, uma data. E Jesus responde, mostrando que a pergunta foi feita errada. Ele disse: não compete a vocês saber datas, saber dias e anos. Compete a vocês uma coisa: pregar o Evangelho em Samaria, na Judéia, até os confins do mundo. As datas, assuntos sobre quando, isso é exclusivo de Deus. Deixe que Deus se encarregue destas coisas. As respostas não podem ser tão simples como sim ou não. E nós queremos e fazemos perguntas desde o tempo da Bíblia até o dia de hoje. Nós queremos sempre respostas fáceis, yes or no. Quando vais restaurar o reino? Um chegou para Jesus e disse: Senhor, devo repartir a herança com meu irmão ou não? Era o tipo de resposta, sim ou não. Na cruz disseram para Jesus: Jesus, você tem poder para descer da cruz? Sim ou não? Ou nos dias atuais as perguntas são um pouco diferentes. O crente pode ouvir música do mundo? Sim ou não? Mulher pode usar calça comprida? Sim ou não? Homem pode usar barba? Sim ou não? Podemos adorar com guitarra ou só com piano? Quantos capítulos da Bíblia devo ler por ano? Quantos minutos de oração é suficiente? Quantos cultos da semana preciso frequentar para estar bem com Deus? Vou para o inferno se não me batizar? E perguntas desse gênero são perguntas que nós estamos sempre atrás. Perguntas que nós queremos uma resposta bem simples, bem fácil. Mas Deus normalmente não vai responder desta maneira. Ele vai querer que a resposta dependa de uma busca contínua, de uma verdadeira análise da sua palavra, de tempo de oração, de tempo de sensibilidade desenvolvida para com Deus, para então Deus ir nos entregando as respostas.
Por que você acha que Deus disse para Jeremias: clame a mim, e eu vou te responder coisas grandes e firmes que você não sabe, mas que eu vou te ensinar? O que ele está dizendo é isso. Tem pergunta? Vem a mim. Não sabe a resposta? Vem a mim. Mas não espere a resposta simples. Espere por mim, busque a mim, e do relacionamento comigo verão respostas que você não imaginava, coisas muito mais profundas do que você pensava. Quando chegaram para o cego de João, capítulo 9, que Jesus havia curado, cego de nascença, o homem tinha cerca de 40 anos de idade quando foi curado. Então, prendem Jesus, prendem o homem, ou melhor, os apóstolos haviam orado por ele, não foi Jesus. Os apóstolos prendem o cego, o ex-cego. E então chegam para o cego e diz: conta a tua história, quem foi que te curou? Foi Jesus que te curou? Eles queriam uma resposta do tipo sim ou não, mas na verdade a pergunta deles era mais do tipo: você acredita que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias? Sim ou não? Sabe por que muitas vezes nós queremos respostas tão fáceis? Porque elas nos permitem fazer eliminações mais rápidas. Se o ex-cego respondesse Jesus é o Cristo, eles o matavam, pronto, acabou. Se ele dissesse não, pronto, está resolvida a questão. Então o próprio cego, o ex-cego, consegue enxergar agora muito mais do que os que já viam há muito tempo. Porque a resposta dele também não é uma resposta que eles queriam ouvir. Eles queriam só sim ou não. Jesus é o Cristo ou não? E ele disse: olha, se ele é o Cristo ou não, eu não sei. Eu só sei o seguinte, moço. Antes deles fazerem a oração por mim, eu era cego. Depois dele, não sou mais. Então vocês mesmos cheguem às suas conclusões. Com essa resposta, Jesus estava basicamente dizendo o seguinte, o cego estava dizendo basicamente o seguinte: não é questão de se ele é o Messias ou não. A questão é como é que vocês vão responder que um homem que vocês negam ser o Messias, que um homem que vocês negam ser o profeta, que um homem que vocês negam ser de Deus, que um homem que vocês já chamaram de operar através dos poderes de Satanás, como é que vocês vão explicar que ele agora conseguiu chegar para um cego de nascença e curá-lo, e ele está aqui agora diante de vocês, olhando e vendo tudo que vocês estão fazendo? As respostas de Jesus normalmente não serão respostas fáceis e rápidas. A verdade é que as pessoas procuram muitas vezes esconder sua malícia através de perguntas capciosas, através de perguntas com segundas intenções. Grande parte dessas perguntas que a gente faz para o pastor, para o irmão, para o professor de escola bíblica, para o professor de teologia, grande parte das perguntas que nós fazemos, elas estão muito mais atrás, não da verdade, mas sim de uma resposta para um plano, para um desejo, para uma estratégia que eu já tenho. Então vai depender da resposta simples para eu tomar a minha decisão. Então, muitas vezes a pergunta, ela é maliciosa. Muitas vezes a pergunta, ela já esconde segundas intenções. No texto que nós lemos de Lucas 20, chegam para Jesus e perguntam: Senhor, é lícito pagar impostos a César ou não? Eles queriam, observe, eles claramente queriam uma resposta, sim ou não. Pagamos imposto a César ou não? Eles próprios sabiam que a resposta era muito mais complexa. E Jesus, sabendo da maldade dos seus corações, Jesus não responde como eles queriam. A ideia por trás de tudo, da pergunta em si,
Se você ler o texto que nós lemos ali, no versículo 21 e 22, você vai ver que diz ali que os espiões chegaram para Jesus e disseram, é lícito pagar o imposto ou não? Por que espiões? Porque se você ler versículo antes, ali diz que os chefes dos sacerdotes estavam procurando armar uma armadilha para Jesus, para tentar pegar Jesus em algum deslize verbal, em alguma frase incorreta que ele falasse, para acusá-lo e para condená-lo. Então eles infiltraram no meio dos seguidores espiões, e foram esses espiões que chegaram a Jesus e disseram, Senhor, nós sabemos que o Senhor é justo, que o Senhor é sábio, que o Senhor é de Deus. Primeiro bajularam bastante Jesus, para depois vir com a maldade. Na verdade, a maldade já começou na bajulação, porque o amigo sincero não bajula, para então dizer, é certo pagar impostos a César ou não? A ideia deles era muito simples. Israel, naquele tempo, estava subjugado pelo Império Romano. Já havia centenas de anos que Israel não tinha mais um governo próprio. Eles estavam passando de mão em mão, desde que eles perderam a sua monarquia, quando a Babilônia os invadiu e os destruiu. Desde então, eles viveram de um povo que foi passando de mão em mão. Dos babilônios que tinham eles nas mãos, eles passaram para a mão dos medos e persas eles passaram para a mão dos gregos eles passaram para as mãos dos romanos. Então, eles eram um povo dominado por um povo estrangeiro, o povo de Deus dominado por um povo idólatra, que lhes impunha impostos, que lhes impunha cobranças, que lhes impunha um rei que era contrário à sua lei, que dizia que um rei de Israel jamais deveria ser um rei estrangeiro, e agora eles tinham a César como o seu rei. Portanto, a pergunta sobre Jesus era para tentar condenar Jesus, porque se Jesus respondesse, paguem o imposto a César, simplesmente sim ou não, então, eles colocariam o povo contra Jesus, está vendo? Jesus não é um patriota, Jesus não é um verdadeiro judeu, porque ele está incentivando a que a gente pague impostos a um governo que nos oprime. Se Jesus dissesse, vocês não devem pagar imposto a César, eles então denunciariam Jesus aos romanos. Portanto, Jesus é sábio o suficiente para, em vez de responder sim ou não, pedir uma moeda para eles. Me dá uma moeda aí que vocês tenham no bolso. Eles tiram uma moeda, a moeda corrente era a moeda romana. Jesus pergunta, o rosto de quem está nessa moeda? Eles falam, é o rosto de César. Ele fala, então é de César. Simplesmente dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e estamos resolvidos. Sem dizer sim ou não, Jesus acabou com eles e Jesus mostrou que as respostas não são tão simples assim. Em Provérbios 18, existe um verso que, devido às diversas traduções e à complexidade da língua original, esse verso foi muito mal traduzido em algumas versões da Bíblia. Ele fala sobre a questão de você ter muitos amigos, e então o verso, em algumas Bíblias, mostra aquilo como uma coisa extremamente negativa, e em algumas versões da Bíblia, mostra que aquele que tem muitos amigos, ele está numa situação positiva. Mas, na verdade, o que a Bíblia realmente está dizendo naquele provérbio é de que aquele que tem muitos amigos acabará terminando em problemas. Então, é fácil nós apelarmos para um simplismo do tipo sim ou não, para tentarmos interpretar a Bíblia rapidamente, facilmente, de acordo com aquilo que é mais cômodo para nós. Amigo é uma coisa boa ou não é? Sim ou não? Então esse verso não pode estar dizendo que a gente não pode ter muitos amigos. Mas quando a sabedoria do Espírito Santo inspirou o autor de Provérbios para escrever e dizer que aquele que tem muitos amigos terá problemas, é porque nós devemos analisar muito mais do que simplesmente sim ou não. A questão, em primeiro lugar, é: por que você tem tantos amigos? Porque, normalmente, uma pessoa que não tem inimigos, não significa necessariamente que ela é simplesmente uma pessoa muito boa. Pode simplesmente significar
que ela é uma pessoa que nunca tem opinião sobre nada. Por isso ela é cheia de amigos. Porque chega um e fala mal do Milton, ele concorda com um. Aí o Milton fala mal dele, ele concorda com o Milton. Então ele é cheio de amigos. Mas ele é amigo por essa razão. Porque ele não tem convicção de nada, ele não defende absolutamente nada, então todo mundo gosta dele. Ele é politicamente correto. Por isso ele tem 1 milhão de amigos, para bem mais forte poder cantar. A segunda pergunta que nós devemos perguntar é: que tipo de amigos? Que tipo de amigos? Porque o mesmo livro de Provérbios diz o seguinte, que o amigo ama em todo o tempo, mas no momento da aflição, surge alguém que é mais do que um irmão. Então, na verdade, a Bíblia está dizendo que quando nós começamos a juntar amigos demais, isso pode ser um sinal de que nós estamos juntando superficialidade. Nós estamos juntando um monte de pessoas aos quais nós nunca dizemos a verdade, e essa é a razão porque eles sempre são nossos amigos, porque nós nunca dizemos o que eles precisam ouvir. E por conta disso, nós temos um monte de amizades extremamente superficiais, enquanto que, na verdade, Provérbios está dizendo, olha, valorize, procure, desenvolva, construa amizades daquele tipo, que é a amizade que é mais do que um amigo. Ele se torna um verdadeiro irmão. Na hora da angústia que você vai saber. Dizem que amigo é que nem parafuso, né? Você vai saber que ele é bom na hora do aperto. Aí é que você sabe se ele é bom. Não na hora que está tudo bem, está tudo tranquilo. A verdade é que pessoas procuram esconder seus ilícitos, procuram esconder suas más intenções, muitas vezes por trás de perguntas. Trouxeram uma mulher adúltera, pega em adultério, para Jesus e disseram, devemos apedrejar esta mulher segundo a lei, Jesus. Então, apedrejamos ou não? A mesma coisa. Se Jesus dissesse não, eles simplesmente denunciavam Jesus contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse sim, eles denunciavam Jesus aos romanos como alguém que estava incentivando um assassinato. Por isso Jesus outra vez não responde sim ou não. Jesus se abaixa, enquanto eles ficam ali ameaçando e cobrando Jesus, Jesus começa a escrever na areia. A Bíblia não diz o que Jesus escreveu na areia. Só diz que ele escreve na areia com o dedo, de repente ele se levanta e apenas diz, faz o seguinte, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E nós conhecemos a história. O que Jesus começa a mostrar de novo é que não é um sim ou não que vai resolver a grande questão. Existem várias outras questões ali. A primeira é essa questão que Jesus está dizendo, vocês querem apedrejar uma mulher porque ela foi flagrada no pecado, mas e quanto aos pecados de vocês? E de fato, nenhum deles teve coragem de apedrejar. O segundo ponto é que está faltando alguém nessa história. E cadê o homem que foi pego em adultério junto com ela? Porque o homem não estava lá para ser apedrejado também? Ou seja, há uma série de perguntas, há uma série de questões muito maiores, muito mais complexas em todas as coisas que envolvem a vida cristã, e nós não devemos ficar buscando por respostas muito fáceis. Existem algumas pessoas que se sentem melhor quando elas são comandadas. São pessoas que não se sentem muito bem, muito à vontade com a liberdade. Quando caiu o comunismo na União Soviética, aquele povo havia entrado numa pobreza que se dividiu, porque o comunismo só provou isso até hoje, onde quer que ele entrou. Ele não distribuiu riqueza, ele apenas distribuiu a pobreza. Ele deixou todo mundo pobre, exceto os poderosos. E quando finalmente a cortina de ferro caiu na União Soviética, então as pessoas agora não teriam mais o comando do governo sobre elas. Antes era o governo que dizia quem ia morar em qual casa, com quem você iria morar naquela casa,
em que lugar você iria trabalhar, e a maioria das pessoas tinham um salário fixo. Ninguém ganhava mais do que aquilo ou menos do que aquilo. Todo mundo ganhava aquilo. Era o suficiente para manter-se vivo, mas era o suficiente para mantê-los na miséria. Mas o interessante é que, logo após a queda da cortina de ferro, após a queda do comunismo, vários russos, eles não conseguiam se sentir confortáveis com a liberdade. Ok, agora depende de mim. Agora não é mais o governo que vai me dar a casa, não é mais o governo que vai me dar o salário, agora sou eu que tenho que trabalhar. Isso é uma proposta maravilhosa, porque significa que está nas tuas mãos desenvolver, então não há limite. O limite é você mesmo. Trabalhe, busque, invista, poupe, seja diligente, e tudo que você precisa está nas tuas mãos. Você pode construir um império. Silvio Santos começou vendendo canetas na rua, como camelô, e olha como é que o velho terminou. É maravilhosa essa proposta, mas quando termina o comunismo, as pessoas que ficaram por mais de 60 anos debaixo desse regime, alguns nasceram debaixo desse regime, agora não sabem o que fazer com a liberdade. Ih, rapaz, mas e vai que eu trabalhe e não consiga dinheiro, então é melhor eu continuar com o velho salário. Então muitas pessoas na Rússia preferiram continuar dependentes do governo e não lutar pelas suas próprias vidas. Existem muitas pessoas que preferem ser comandadas. Eles não sabem muito o que fazer com a liberdade. Quando a escravidão terminou nos Estados Unidos, quando ela terminou no Brasil, o fenômeno aconteceu nos diversos países. Os escravos não sabiam o que fazer com a liberdade. E agora? Bem ou mal, com chibatada ou não, mas pelo menos a gente tinha um prato de comida todo dia. E agora, o que eu faço com essa tal de liberdade? E muitas pessoas, muitos escravos, preferiram continuar trabalhando com os seus opressores, os homens que lhes destruíram suas vidas, porque eles simplesmente não sabiam o que fazer com a liberdade. Eram pessoas que foram treinadas e aprenderam a viver sob comando, e não pelas suas próprias escolhas. Da mesma maneira, muitas pessoas preferem o legalismo religioso pela mesma razão. Elas preferem um tipo de igreja, elas preferem um tipo de fé, um tipo de denominação, que simplesmente lhes diga o que eles têm que fazer, dando respostas do tipo sim ou não. Porque aí é mais fácil. Ele não tem que pensar, ele não tem que analisar nada, ele tem que simplesmente cumprir o que lhe foi dito. E por isso muitas pessoas preferem ficar presos a tipos de ensinos e religiões que simplesmente digam a eles o que eles têm que fazer. Então você tem uma espécie de checklist, onde você vai dizendo, ok, não cortei o cabelo, check. Ok, usei saia, check. Ok, fui na igreja 2 vezes por semana, check. E aí chegou, conseguiu fazer um check em todo mundo, fala, beleza. Agora, não importa se eu fofoco, não importa se eu minto, não importa se eu sou desonesto no meu trabalho, não importa se eu sou um mau esposo, uma má esposa, não importa se eu sou um mau filho, se eu tenho o meu checklist, onde eu cumpri tudo o que me foi exigido, está bem para mim, me sinto santo, me sinto cumpridor dos meus deveres diante de Deus. E quando então perguntados por que eles fizeram alguma coisa tão errada, todos eles respondem como cada um dos ex-nazistas responderam no tribunal de Nuremberg. Eles diziam, como é que você pode fazer isso? Como você pode ser tão cruel com os judeus? Como você pode matar tantas pessoas, torturar? E todos eles, um a um, respondiam, eu só estava cumprindo ordens. Eu só estava seguindo ordens.
E muitos cristãos se encontram exatamente nessa mesma situação, preferindo uma atitude de respostas sim ou não, que alguém, o pastor, o padre, seja lá quem for, lhe diga o que é preciso para ele ser cristão, e que sejam tudo respostas sim ou não, liga, desliga, preto ou branco, para ficar fácil de eu cumprir, e aí eu não preciso raciocinar, não preciso pensar, e posso levar a minha vida. E então começamos a ter uma espécie de vida religiosa que é completamente desconectada do restante da nossa vida. Porque o legalismo causa isso. Nós acabamos reservando um espaço da nossa vida aonde eu vou para a igreja, canto algumas canções, entrego o meu dízimo, faço 2 ou 3 orações, leio um capítulo da Bíblia por dia, e quando chega no final do checklist, terminei, então é como se fechasse aquele assunto e agora vou para o resto da minha vida. No resto da minha vida, Deus não tem nada a ver com isso, eu faço do jeito que eu quiser, eu minto, eu roubo, eu adultero, eu xingo, eu faço aquilo que eu bem entender, porque já cumpri a minha parte religiosa. Quer ver como a própria Bíblia fala sobre isso? Veja lá em Provérbios 7. É curioso esse texto de Provérbios 7, porque ele fala de uma mulher adúltera que se veste como uma prostituta e vai à rua caçar. Provérbios 7. É uma mulher adúltera, ela é casada, ela não é uma prostituta, ela se veste como uma prostituta. Então nos diz ali a partir do verso 10, que a mulher está procurando, da janela da sua casa, ela está olhando, pegando uma presa. Diz ali que o marido foi trabalhar bem longe, levou bastante dinheiro, então vai demorar, porque foi negociar. E ela está lá solitária, e ela está querendo uma vítima. Então, essa mulher imoral e leviana, na descrição do versículo 5, ela usa palavras sedutoras para tentar seduzir os homens. E da janela da sua casa, ela vê um jovem inexperiente. Ela se aproxima desse jovem. E no versículo 10, a Bíblia diz assim: a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheio de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, o beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para te encontrar, vim à tua procura e te encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. O que há de interessante nisso? É que no meio dessa sedução toda, tem um verso que parece que não se encaixa. É o verso onde ela diz para o homem: venha, vamos para a minha casa, vamos ter relações sexuais, já preparei a cama. Vamos, porque eu já ofereci os meus sacrifícios e já paguei os meus votos. Interessante que ela está dizendo que ela tinha religiosidade. Provérbios está mostrando que essa mulher, ela cumpria rituais. E justamente pelo fato de já ter cumprido o checklist, aonde ela já havia oferecido os sacrifícios e cumprido os votos que tinha feito a Deus, ela se sente agora livre para viver uma vida que é contrária a Deus. Ou seja, a noção de buscar respostas simples, o que eu preciso para receber o favor de Deus? É um sacrifício? Não tem problema, eu faço. Vai lá, compra um carneiro, mata o carneiro, oferece ao Senhor, está resolvido? Beleza. Então agora eu posso sair e fazer o que bem entender da minha vida. Esta mulher tem exatamente esse entendimento. E muitíssimas pessoas têm exatamente esse entendimento. É por isso que mesmo no século XXI, onde a modernidade tomou conta das igrejas,
você ainda percebe igrejas daquele tipo que resistem, que são extremamente rigorosas, igrejas que colocam fardos sobre o tipo de vestimenta que uma pessoa pode usar, se ela pode assistir televisão ou não, escutar rádio ou não, e coisas desse tipo. E as pessoas gostam e preferem ficar numa situação dessa. Mas não somente lá, porque mesmo nas igrejas mais liberais, digamos assim, ainda existem pessoas que continuam buscando um relacionamento com Deus que é baseado simplesmente no sim ou não. Quando Deus, na verdade, nos chama a obedecer nas questões da vida, obedecer a sua palavra e não simplesmente buscar por respostas rápidas e fáceis. Deus nos chama a razoar, ou seja, Ele chama a gente para raciocinar. Senhor, como é que eu saio desse problema? Divorcio, sim ou não? Senhor, me dá uma resposta. E Deus está dizendo, a resposta não é assim, meu filho, não é por aí. Vamos raciocinar. Qual é o problema que realmente vocês estão tendo? O que é que está levando ao conflito? Qual é a sua parte de culpa? Como é que você pode tomar alguns passos para começar a mudar primeiro você mesmo, para esperar se então depois a sua esposa também consegue mudar? Vamos pensar sobre isso. Não espere simplesmente uma resposta sim ou não. É preciso entender que existem alguns fatores, são linhas que Deus nos ensina a usarmos para descobrirmos as respostas das questões da nossa vida. Se você pegar uma rodovia, como a 95 aqui, por exemplo, a BR-116 lá no Brasil, elas são muito largas. Imagina o que seria dessas rodovias se elas não tivessem faixas dividindo aquela rodovia em várias faixas para que coubessem ali 5 carros, 4 carros, um do lado do outro. Você já imaginou a confusão que seria? Você estar numa rodovia muito mais maior, muito mais larga do que o seu carro, se não houvesse uma guia para você saber aonde você deveria ficar naquela rodovia. A palavra de Deus, da mesma maneira, ela nos mostra que a vida é muito larga, ela possui muitos assuntos e muita complexidade, por isso ela nos oferece guias para que a gente saiba conduzir a nossa vida dentro destas guias. A primeira guia que a Bíblia nos oferece é de que pecado é pecado. Então, esse é o único tipo de resposta que normalmente Deus vai responder sim ou não. Ou seja, se uma coisa é explicitamente registrada na Bíblia como sendo errado, então é errado e acabou. Roubar é errado? O que a Bíblia diz? Não roubarás. Então a resposta é sim, é errado. Então aqui nós temos uma guia. Tudo aquilo que a Bíblia diz claramente, sem sombra de dúvida, não existe desculpa, não existe discussão. Se a Bíblia diz, nós simplesmente cumprimos. Mas existe outra linha guia. A Bíblia diz que as coisas não se resumem apenas ao pecado. A Bíblia também mostra que existem coisas que são embaraço do pecado. Embaraço, ou em inglês essa palavra seria entangled. É alguma coisa que está, imagina um monte de fios que está todo embrulhado, emaranhado. E a Bíblia está dizendo que existem coisas que não são necessariamente pecado, mas eles são um emaranhado que pode de alguma maneira te prender ou te distrair e acabar te impedindo de você produzir alguma coisa para Deus. E quando nós deixamos de fazer o que nós sabemos que devemos fazer, a Bíblia diz que isso também é pecado. O pecado não é simplesmente o que nós fazemos, mas também o que nós deixamos de fazer. E o problema é que o embaraço do pecado, ele muitas vezes nos impede de estarmos fazendo, ou nos rouba tempo precioso em que nós já deveríamos estar fazendo as coisas certas. Por isso nós temos que cuidar com aquilo que possa ser o embaraço do pecado. Agora eu vou mexer com muita gente. Mexer com Facebook é pecado? Não. Mas com certeza o Facebook é um embaraço do pecado. Porque teve o pastor John Piper, ele disse o seguinte: o Facebook foi feito para que no dia que nós compareçamos diante do tribunal de Deus,
o Facebook vai servir de prova de que as pessoas que não oravam, não buscavam a Deus, não evangelizavam, não era por falta de tempo. Porque quando disser eu não tinha tempo, Deus vai mostrar quantas horas você ficou no Facebook. Com quanta bobagem você gastou o seu tempo. E outras coisas desse tipo mostram aquilo que pode não ser pecado, mas pode nos levar a pecar. A terceira linha que nos leva a discernir como nós vamos saber o que é certo e errado para a nossa vida, é que a Bíblia diz que existem coisas que não são pecado, podem até não ter o embaraço do pecado, mas elas têm uma semelhança com o mal. E a Bíblia diz que nós devemos também evitar tudo aquilo que tem uma semelhança com o mal. Quando algo é semelhante ao mal, significa que ele não é mal por si próprio, não é pecado por si próprio, mas tem uma aparência que não condiz. Ele te dá uma sensação, te dá uma impressão que não condiz com a fé que você está dizendo, que você está declarando. Então nós temos esta linha. Nós temos uma outra linha para dirigir a nossa vida, que ela mostra que Deus não nos deu espírito de escravidão para vivermos outra vez presos, mas de amor e moderação. Então significa que tudo na minha vida que eu estou procurando uma resposta de Deus, eu devo basear se aquilo tem algo a ver com amor e se aquilo tem a ver com moderação. Que tipo de roupa? Que tipo de maquiagem? Que tipo de música? Que tipo de dança? Se é que é alguma dança? Enfim, o que é que eu posso fazer como crente? A Bíblia diz, use a análise do amor e da moderação. Por que amor? Porque Paulo nos diz no livro de 1 aos Coríntios, de que algumas coisas podem não ser necessariamente pecado para nós, mas pode ser pecado para uma pessoa que nós conhecemos. Pode ser um problema sério para a pessoa que nós conhecemos. Então Paulo diz, se aquilo pode se tornar um escândalo para o seu irmão, ainda que para você não é um problema, procure não fazer, pelo menos não na frente daquela pessoa, para não levar aquela pessoa a se escandalizar e a fraquejar na fé. Ou seja, quando usamos o amor como uma medida do que é certo e errado, do que é válido ou inválido para o cristão, nós vamos estar pensando no que é melhor para o nosso irmão e não apenas naquilo que me satisfaz. Além do mais, eu devo pensar com a moderação. Eu posso fazer muitas coisas, mas em tudo eu tenho que ter o devido cuidado, eu tenho que ter a devida moderação. Tem um novo termo que surgiu agora em inglês, eu não lembro o termo, mas ele surgiu com essas séries do Netflix, né, que agora está virando febre, as séries do Netflix. E então surgiu essa palavra agora porque existem pessoas que ele começa a assistir o primeiro capítulo, aí terminou o primeiro capítulo, eu não posso terminar aqui, tenho que assistir o segundo. E ele fica literalmente horas, às vezes um dia todo ou mais na frente da televisão, até que ele assista a série inteira. Quando nós aplicamos esse princípio da Bíblia sobre a moderação, o que a Bíblia nos diz? Você não pode assistir um filme do Netflix, uma série do Netflix, não é isso. Mas a questão, use a moderação. Qualquer coisa que vicie, qualquer coisa que nos prenda, Deus não tolera, Deus não aceita nas nossas vidas, não fomos chamados para a escravidão. A Bíblia também diz em Filipenses 4:8, quais devem ser as nossas escolhas. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então aqui está um bom teste
para trazer muitas respostas para a sua vida. Senhor, eu devo fazer isso ou não devo? Analise isso. É puro? É correto? Tem alguma coisa de amor nisso? Tem alguma boa fama? Tem algo de excelente? É digno de louvor? Analise mediante estas coisas. Jesus também disse, se o teu olho te fizer pecar, arranque o seu olho. E muitas pessoas acham que Jesus está sendo radical demais. Mas, na verdade, o que Jesus está dizendo é, valorize a tua salvação, valorize a tua vida, assim como você valoriza a ideia do seu olho, e que você não conseguiria imaginar a noção de você arrancando o seu próprio olho. Então ele está dizendo, analise a sua vida, e se algo que é tão importante na sua vida como talvez o teu próprio olho, que você olha e diz, eu não consigo viver sem isso. Ele falou, mas se isso está te fazendo pecar, Jesus disse, nem que você tenha que ter o sofrimento como o de alguém que está arrancando o próprio olho, mas faça, elimine, tire tudo aquilo que pode estar te levando a pecar. Ele disse, porque é melhor ir caolho para os céus, do que ir com os 2 olhos, 20/20, para o inferno. É melhor você ir perdendo para o céu, do que ir ganhando para o inferno. Em outras palavras, na nossa vida nós temos uma tendência de analisar sempre o que nos é conveniente, quando na verdade a Bíblia nos chama a pararmos e analisarmos as coisas, de se as coisas são não apenas convenientes, mas se elas são acima de tudo lícitas e se elas edificam. Paulo disse, tudo me convém, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então nós temos que analisar se as coisas são lícitas, se elas edificam, se elas nos convêm. Tudo isso deve ser colocado em análise para uma vida cristã que está procurando encontrar as respostas certas para a sua vida. Nós somos chamados à sabedoria, e a sabedoria nos permite ver múltiplas possibilidades para uma situação. Assim como um pai, quando ele vê o seu filho brincando ou pedindo para fazer uma coisa, e um pai, em questão de fração de segundos, ele consegue perceber as possibilidades de perigo que existe naquilo que o filho está pedindo. O filho não consegue perceber nenhuma delas, mas numa fração de segundos, ao pai analisar aquilo, ele percebe rapidamente o perigo que está passando, que o seu filho está passando. Da mesma maneira, quando nós usamos a sabedoria, nós conseguimos imediatamente perceber perigos aonde nós não víamos, porque quando nós deixamos de buscar respostas fáceis, o Senhor começa a nos mostrar as verdades da palavra de Deus. Então, para finalizarmos, veja apenas algumas coisas que podem ser usadas e aplicados esses princípios de Deus. É correto um cristão usar tatuagem? Sim ou não? A questão de que muitos defendem, usando um versículo de Levítico, que não farás marcas no teu corpo. É claro que esse verso realmente não serve, como foi usado por muitos, para falar contra a tatuagem, porque, na verdade, esse verso está falando sobre uma outra situação, marcas que eram feitas no corpo em rituais religiosos, rituais pagãos. Na verdade, não tem quase nada a ver com aquilo que nós conhecemos hoje como tatuagem. Mas quando nós falamos de tatuagem, por exemplo, para o cristão, há algumas perguntas que nós devemos responder, não tão fáceis como sim ou não. Por exemplo, qual é a origem destas coisas? Se eu buscar, por exemplo, a tatuagem, isso me faz mais semelhante ao mundo ou mais semelhante ao povo de Deus? Eu vejo isso no povo de Israel, ou na igreja primitiva, ou na igreja histórica. Eu vejo em algum momento a Bíblia falando de servos de Deus que procuravam se tatuar.
Não que necessariamente eu acredite que a tatuagem possa ser uma coisa tão séria, tão grave, tão condenável, mas essa é uma das questões que nós não podemos simplesmente responder com sim ou não. Nós temos que analisar exatamente isso. Será que a tatuagem não se enquadra exatamente naquilo que tem a aparência do mal? Daquilo que me conecta muito mais com uma imitação do mundo do que com uma imitação do povo de Deus? É isso que nós devemos analisar antes de sabermos algo disso. E é evidente que aqueles que, quando se converteram, já tinham suas tatuagens, e nem todos podem pagar um alto preço para retirar essas tatuagens, que essas tatuagens sejam hoje um testemunho daquilo que você era e daquilo que você não é mais. Que hoje elas não sirvam de vergonha, mas sirvam para dizer, isso aqui é meu prêmio, porque isso aqui mostra o que eu era e o que eu não sou mais, porque Jesus me transformou. Quando nós vemos, por exemplo, pessoas defendendo que dízimo é uma coisa do Velho Testamento e que a igreja está mentindo, eu vou fazer uma pregação sobre algo que eu já vi várias vezes no Facebook. 7 coisas que o seu pastor nunca vai dizer sobre o dízimo. E aí eu vou fazer uma pregação sobre isso, respondendo exatamente, jamais vou dizer, porque eu nunca ia falar tanta bobagem. Porque se for para ensinar bobagem, eu não vou ensinar. Mas quando nós vemos tantas pessoas se preocupando em descobrir se o dízimo deve ser dado ou se não deve ser dado, se é coisa do Velho Testamento ou se é coisa do Novo Testamento, a pergunta que nós devíamos estar perguntando é, em primeiro lugar, o provérbio diz que nós devemos honrar ao rei com o fruto da nossa fazenda. Quando os magos vieram do Oriente para visitar Jesus, porque eles entendiam que era o rei que estava nascendo, eles vieram de mãos vazias? Eles vieram trazendo presente de 199? O que eles vieram trazendo? Presentes dignos de um rei. Por quê? Porque quando você comparece diante de um rei, quando você comparece diante de uma autoridade, você vai reconhecer aquela autoridade, trazendo um tributo, trazendo algo que demonstra o respeito que você tem por aquela autoridade. Antes de pensarmos se dízimo é do Velho Testamento ou do Novo Testamento, devíamos pensar, mesmo que fosse, mesmo que os apóstolos tivessem dito, ninguém mais traga dízimo para a igreja porque isso é coisa do Velho Testamento, nós deveríamos pensar, mas se o povo de Deus do Velho Testamento tributava ao Senhor 10% do seu salário, reconhecendo que Ele era o provedor, que Ele era aquele que havia dado tudo para eles, por que eu haverei de ser menos crente do que o povo do Velho Testamento? Porque eu deverei de ter menos respeito que o povo do Velho Testamento tinha por Deus? Por quê? Eu devo considerar se entregar o dízimo não é uma importante prática para eu aprender a depender de Deus na área financeira. Antes de pensar nessa questão legal, teológica, eu deveria pensar isso. Mas será que se eu não contribuir para com Deus, com o meu dízimo, será que isso não estará me fazendo bem para eu aprender a depender de Deus? E quando falamos de dízimo e oferta, outra pergunta que deve vir à tona é, quando você defende que dízimo não é mais válido, você está pensando isso porque você quer dar menos para Deus ou porque você quer dar mais para Deus? Porque, na verdade, as pessoas que lutam para provar que o dízimo não é válido, elas só estão pensando numa coisa, salvar dinheiro. É só isso. Elas não estão pensando, como o salmista disse, o que eu darei para o Senhor por todo o bem que Ele me tem feito. Quando Davi foi ofertar, fazendo um sacrifício ao Senhor, ele estava atravessando a terra de Araúna, se não me engano, o nome do camarada, parece nome de índio, né? E ele disse, olha, eu preciso oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele falou, pois não, meu rei, é uma honra, vou te prover a lenha, vou te prover os bois, vou te prover os servos para cortar e preparar tudo, acender o fogo, preparar o fogo, é um prazer para mim. E ele disse, de forma alguma, eu vou te pagar pela lenha, te pagar pelos servos e te pagar pelos bois, porque eu jamais vou oferecer algo para Deus que não me custe alguma coisa. Olha que princípio!
Ele não está se preocupando se o boi, aquilo foi um presente de Deus, olha que maravilha, quis dar uma oferta e Deus já providenciou a própria oferta. Ele fala de maneira alguma, jamais vou deixar de dar algo que mostre a minha consideração e o meu respeito que eu tenho por Deus.